Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, vou deixar essa aula gravada aqui para vocês, tá? Módulo 11, caderno 3 já, da frente 4, áreas de figuras semelhantes e polígonos regulares, ok? Por conta aí do feriado do dia 22 de maio, que foi antecipado, então, para a gente ainda não perder essa semana de aula, então eu vou deixar a aula gravadinha aqui para vocês, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, nós vamos falar de razão entre áreas de figuras planas, polígonos circunscritos, polígonos regulares, triângulo equilátero, quadrado e hexágono inscrito e área de figuras regulares, em geral. Bom, pessoal, vou começar aqui com uma pequena introdução, tá? Área de figuras semelhantes, assim como volume de figuras semelhantes, ela é muito importante em geometria, tá? Você consegue resolver vários problemas usando essa relação aí entre áreas de figuras semelhantes, tá? E a mesma coisa para volume se os sólidos foram, se as figuras em questão forem espaciais, né? E algumas questões do Enem, eu lembro, inclusive ano passado, acho que teve umas duas ou três, que usou essa noção aí de razão de semelhança. Então é bastante importante essa videoaula, ok? Bom, considere um quadrado de lado x. Qual é a sua área? Bom, evidentemente que a área de um quadrado de lado x é x ao quadrado. O que acontecerá com a sua área se multiplicarmos o seu lado por 5? Bom, se eu multiplicar o lado do quadrado por 5, o lado agora passa a ser 5x. E a área de um quadrado de lado 5x é dado por 5x, respira, ao quadrado, que é igual a quanto? 25x ao quadrado. Então, pessoal, veja uma coisa, né? A área de um quadrado de lado x é x ao quadrado. Se eu multiplicar o lado do quadrado por 5, note que a área ficou 25 vezes maior, né? 25x ao quadrado. E é claro que o número 5 e o número 25, né, eles são números bastante, digamos assim, próximos, né? Porque o 25 nada mais é que 5 ao quadrado. A gente vai ver então no próximo slide, né, essa relação aí que tem entre uma área e outra. Mas uma coisa que eu já queria falar é assim, para vocês não caírem na ilusão, né, de achar que se eu multiplicar o lado de um quadrado por 5, a área fica 5 vezes maior. Não, não é verdade. Tá? Acabamos de ver aqui que, no caso, a área ficou 25 vezes maior. Então, se eu dobrar o lado do quadrado, a área não dobra. Se eu triplicar o lado do quadrado, a área não triplica. Se eu dividir pela metade o lado do quadrado, a área não fica pela metade. Tá? A relação entre a razão de semelhança e a área é que eu vou explicar para vocês agora nos próximos slides. Beleza? Bom, então note, então, né, pessoal, que a área ficou multiplicada por 25, que é 5 ao quadrado, conforme eu já falei para vocês, tá? A área que era x ao quadrado passou a ser 25x ao quadrado. Bom, e aqui tem a frase importante, né? A razão entre as áreas de duas superfícies semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. No exemplo do quadrado, temos que a razão de semelhança k vale 5. Portanto, a razão entre as áreas A e a linha é tal que... Bom, então eu tinha um quadrado de lado x, tá bom? E a área dele é x ao quadrado. Bom, qualquer quadrado é semelhante a qualquer outro, tá? Um caso particular aqui do quadrado. Então, se eu pegar um quadrado semelhante e multiplicar o lado por 5, né? Então, se eu tiver um lado aqui de 5x, note que a razão de semelhança desse para esse é k igual a 5, tudo bem? Porque o quadrado do lado direito ficou
5 vezes maior do que o quadrado do lado esquerdo. Tudo bem? Então, como o K é 5, se eu dividir a linha do quadrado novo pela área original, sempre vai dar o quadrado da razão de semelhança. Então, aqui nessa equação, ó, nós temos a linha sobre A igual a K ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado multiplicado por 5 sobre a área original, digamos assim, tem que dar o quadrado da razão de semelhança. Então, nós teremos aqui a linha sobre x ao quadrado, tá? A linha sobre x ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, que é a razão de semelhança, ok? Se eu passar esse x ao quadrado para o outro lado, a gente vai ter a linha igual a 25x ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, em resumo, né? Então, se eu pegar um quadrado e multiplicar o lado dele, por exemplo, por 2, a razão de semelhança vai ser 2. Então, eu passo a ter um quadrado de lado 2x. E a área de um quadrado de lado 2x vai ser 4x ao quadrado. Então, note que a área ela ficou multiplicada por 4, que é 2 ao quadrado. Se eu multiplicar a área de um quadrado, se eu multiplicar o lado de um quadrado por 3, a área do quadrado fica multiplicada por 3 ao quadrado, que é 9. Se eu multiplicar o lado do quadrado por 10, a área fica multiplicada por 100, que é 10 ao quadrado. E assim por diante, tá? Isso vale só para o quadrado? Não, claro que não, tá? Eu estou usando aqui o quadrado, que é a figura assim, mais simples que a gente tem aqui, né? Para calcular a área. Isso vale para qualquer superfície semelhante, tá? Então, se você tem um triângulo semelhante a outro, sei lá, um triângulo de lados 3, 4 e 5, vai. Que é aquele triângulo pitagórico, tá bom? E um triângulo de lados 10, 8 e 6, claramente esses triângulos são semelhantes, né? Deste triângulo daqui para esse triângulo daqui, eu dobrei, ok? Então, como eu dobrei, a área desse triângulo do lado direito vai ser 4 vezes maior, certo? Porque a razão de semelhança é 2. Então, a área vai ficar multiplicada por 2 ao quadrado, que é 4. Vamos fazer a comprovação? Ó, como a gente calcula a área de um triângulo retângulo, né? Basta multiplicar os dois catetos e dividir por 2. Então, a área desse primeiro triângulo aqui seria 3 vezes 4, 12, sobre 2, 6. E a área desse triângulo aqui é cateto vezes cateto, né? 6 vezes 8, sobre 2. 48 dividido por 2 é 24. Então, note que do 6 para o 24, ficou a área multiplicada por 4, tá certo? Que é justamente a razão de semelhança ao quadrado. Beleza? Bom, se a gente tiver, por exemplo, um triângulo assim, sem ser retângulo, né? Vamos pegar um triângulo aqui genérico. Se os triângulos ABC e MNP da figura forem semelhantes e tiverem áreas A1 e A2 respectivamente, então, bom, se esses triângulos aqui são semelhantes, né? Então, se eu dividir este lado B1 pelo lado B2, é igual, por exemplo, eu dividir a altura relativa a este lado, né? H1, sobre a altura relativa ao mesmo lado no outro triângulo H2, tá? E quando eu estou falando de medida linear, né, quando eu não estou falando de área, de volume, quando eu faço a razão B1 sobre B2 igual a H1 sobre H2, isso dá exatamente a razão de semelhança, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui um triângulo, aqui é 8 e aqui é 4. E se eu tiver um triângulo aqui semelhante, onde aqui for 80 e aqui for 40, e aqui for 40, claramente a razão de semelhança ela vale 10, ok? Beleza?
Agora, se eu pegar a área desse triângulo e dividir pela área desse triângulo, quando eu divido áreas de figuras semelhantes, sempre vai dar a razão de semelhança ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui no nosso caso, como a razão de semelhança aqui é 10, então quer dizer que a área desse triângulo aqui, de base 80 e altura 40, vai ser 100 vezes maior do que a área do triângulo de cima. Tudo bem? Se quiser fazer a conta aí para vocês comprovarem, não tem problema, né? Mas essa aqui é a ideia, beleza? Bom, vamos falar agora, pessoal, de polígonos circunscritos. Definição. Dizemos que um polígono é circunscritível quando ele admite uma circunferência inscrita. Ok? Então, polígono circunscritível e ele admite uma circunferência inscrita. Tudo bem? A área de um polígono circunscrito a uma circunferência de raio R é P vezes R, onde P é o semiperímetro do polígono. Nós vamos demonstrar isso agora no próximo slide, mas é só para ficar claro, tudo bem? Então, todo polígono que admitir uma circunferência inscrita, nós vamos dizer que ele é circunscritível. Por exemplo, se o hexágono admitir uma circunferência inscrita, então nós vamos dizer que o hexágono é circunscritível a essa circunferência. Tudo bem? Beleza? Então vamos demonstrar aqui que a área de qualquer polígono que tem essa propriedade, né, de admitir uma circunferência inscrita, é dado por P vezes R, onde P é o semiperímetro do polígono e R é o raio. Então vamos provar essa expressão aqui no próximo slide. Bom, então tá aqui, pessoal, o polígono, tá? Estou supondo um polígono de N lados, vértices A1, A2, A3, A4 até N, e lados A1, A2, A3, a N. Beleza? Tá aqui a circunferência inscrita. Beleza? Aqui em verde. Bom, como a gente faz para calcular a área desse polígono, né, pessoal, que está aí por fora da circunferência? A gente pode usar a seguinte ideia. Nós vamos formar aqui N triângulos, tá? Ligando cada vértice ao centro da circunferência O. Então, eu pego o vértice A1 e ligo ao O. Pego o vértice A2 e ligo ao O. Pego o vértice A3 e ligo até o centro O. Pego o vértice A4 e ligo até o centro O, até o último vértice. Tudo bem? Note que isso a gente vai ter N triângulos, certo? 1, 2, 3, 4, etc. até o enésimo triângulo. E a área desse polígono, ele vai ser, então, a soma das áreas desses triângulos, certo? Então, a área do polígono A1, A2, A3 até N é dado pela soma das áreas dos triângulos OA1, OA2, OA3, A4 e etc. até o último que é OAN1. Ok? Bom, e note, pessoal, eu vou pegar aqui o triângulo OA1, A2, que talvez seja mais fácil de vocês enxergarem aqui em preto, tá? Como a circunferência é inscrita, os lados são tangentes à circunferência. Então, isso nos dá duas coisas, né? Que essa distância aqui é o raio da circunferência, ok? E por ter a propriedade de ser tangente, forma ângulo de 90 graus. Logo, o raio o raio aqui da circunferência, no fundo, ele vai ser a altura de cada um desses triângulos, ok? E como que ele vai ser a altura desses triângulos, a gente pode calcular, então, a área deles com maior facilidade. Claro, claro, né, pessoal? Ele vai ser a altura relativa ao lado A1, A2, A2, A3, A3, A4, tá? Evidentemente que tem outras alturas aqui para serem traçadas, mas a gente pode tomar essa altura aqui sem nenhum problema, ok? Então, por exemplo,
Se eu fosse calcular a área do triângulo OA1, que é esse triângulo aqui primeiro, que conta eu faria? Base, que mede A1, vezes a altura que vale R sobre 2. Então tá aqui. A área do outro triângulo aqui, do OA2 A3. Base, que é A2, vezes a altura que é R, sobre 2. Então, no fundo, eu vou pegar cada lado do polígono, que é a base do triângulo, multiplicar por R, que é a altura desses triângulos, e essas alturas são todas congruentes, e vou dividir por 2, ok? Então, ao fazer isso, nós temos essa soma aqui, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído. Então, a área desse polígono vai ser a soma dessas áreas, né? Beleza? Bom, o que dá para a gente fazer aqui, pessoal? A gente consegue colocar aqui o R em evidência, né? R aqui, R e R. O R vai aparecer nessas N parcelas, certo? Então, colocando esse R em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais a N sobre 2, ok? Mais A1 mais A2 mais A3 mais a N sobre 2 é P, que é o semiperímetro, claro, né? Porque A1 mais A2 mais etc. até a N é a soma dos lados do polígono. A soma dos lados do polígono é o seu perímetro, denotado pela letra P. Como eu estou dividindo por 2, é o semiperímetro, ok? Então, portanto, a área de um polígono circunscritível é, de fato, dado pelo produto do seu semiperímetro pelo raio, ok? Bom, vamos agora, pessoal, falar de polígono regular. Um polígono regular é aquele cujos lados são respectivamente côngruos e cujos ângulos internos também são respectivamente côngruos. Todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. O é o centro das circunferências inscrita interna e circunscrita externa do polígono. Bom, o que é um polígono circunscritível, eu já expliquei para vocês, tá? Um polígono circunscritível é um polígono que admite uma circunferência inscrita. O que vem a ser, então, um polígono inscritível? É um polígono que admite uma circunferência circunscrita, ok? No próximo slide tem uma figura onde a gente vai ter uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita, ok? E todo polígono regular admite uma circunferência tanto inscrita como circunscrita. Deixa eu só comentar mais uma coisa aqui, lados côngruos e ângulos internos côngruos quer dizer que eles são congruentes, tá, pessoal? Então, por exemplo, qual é o polígono regular de três lados? O triângulo equilátero, porque ele tem os três lados e os três ângulos congruentes. Qual é o polígono regular que é quadrilátero? O quadrado, certo? Porque o quadrado tem os quatro lados congruentes e os quatro ângulos congruentes, tudo bem? Não basta só ter os quatro lados congruentes ou os quatro ângulos congruentes. Tem que ter as duas condições ao mesmo tempo, beleza? Então, pessoal, o triângulo, o quadrado e o hexágono, eles são, assim, talvez os polígonos assim, mais comuns, os polígonos regulares mais comuns, tá? Que nós temos. Bom, aqui, pessoal, nós temos um hexágono regular, tá? A, B, C, D, E, F. E nós temos duas circunferências, uma inscrita e outra circunscrita, ok? Então, como o hexágono ele é regular, ele tem essa propriedade de admitir uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. Tudo bem? Beleza? E uma coisa também importante, pessoal, que esse ponto O, ele é tanto o centro da circunferência inscrita, como o centro da circunferência circunscrita. E também o centro do polígono, tá? Então, tanto a circunferência inscrita como a circunscrita, elas são concêntricas.
possuem o mesmo centro. Apótema, pessoal, apótema de uma figura regular é muito importante, né? E isso é bastante utilizado em geometria espacial, principalmente em pirâmide, né? Que nós temos o apótema da base, tem o apótema da pirâmide, que é uma outra definição, mas enfim, o apótema é bastante utilizado, por exemplo, para calcular área, volume de pirâmide. Bom, apótema. O apótema de uma figura circular é o segmento OM, onde O é o centro do polígono e M é o ponto médio de um dos seus lados. Então aqui, pessoal, eu fiz um octógono, tá? Um octógono ABCDEFGH, ok? 8 lados. Ele é regular, certo? Então, ele admite uma circunferência inscrita, por exemplo. Tudo bem? O apótema, pessoal, é a distância, é o segmento OM, onde o O é o centro da circunferência e M é o ponto médio de um dos lados. Então, no fundo, pessoal, o apótema é esse segmento aqui, ó, que é a distância entre o centro, tá? O valor da apótema, né? O tamanho da apótema é a distância entre o centro da circunferência e o ponto médio de um dos lados. Qual ponto médio? Qualquer um. Se eu quisesse traçar, por exemplo, este apótema, não tem problema. Este apótema, não tem problema. Este apótema, não tem problema. Este aqui, 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 não tem problema. Tá? Todos esses aqui são apótemas, tá? E além deles serem apótemas, né? Vocês conseguem enxergar que no fundo eles também são um raio da circunferência inscrita, né? Então, o apótema de uma figura regular, ele tem essa propriedade, tá? Do tamanho dele coincidir com o raio da circunferência inscrita, né? Porque no fundo o apótema é igual ao raio da circunferência inscrita. Beleza? De boa? Uma coisa importante, pessoal, é que essa definição ela só vale se a figura ela for regular, tá? Então, qual é a apótema de um triângulo? Só tem sentido se o triângulo for equilátero, tá? Se eu tiver um triângulo, por exemplo, retângulo, sei lá, lados 3, 4 e 5, que a gente já usou na videoaula de hoje, não faz sentido eu falar de apótema. Tudo bem? Bom, vamos ver como a gente calcula o apótema de um triângulo equilátero inscrito. Seja R o raio da circunferência, L o lado e AP o apótema de um triângulo equilátero. Então temos... Bom, aqui eu tenho um triângulo, tá? Equilátero, e eu desenho aqui por fora uma circunferência circunscrita. Tudo bem? Como aqui o triângulo é equilátero, né? Então, esse segmento aqui, ele é a altura, certo? Ele também é bissetriz, ele também é mediatriz, enfim, né? Então, ele forma aqui um ângulo de 90 graus e está aqui no ponto médio, ok? Lembrando, né, pessoal, que o segmento AM é a altura de um triângulo equilátero. E a gente já viu isso, né? Que a altura de um triângulo equilátero em função do lado é dado por L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Esse segmento AM, pessoal, também é a mediana relativa ao vértice A. E conforme a gente já viu, a mediana tem uma propriedade importante, né? Esse ponto O aqui, ele acaba sendo também o baricentro do triângulo, tá? Ele divide a mediana na razão 2/1, ou seja, a parte que está com o vértice, que é a parte de cima, a O, é o dobro da parte OM, tá? Então, o segmento OA é o dobro do segmento AM. Tudo bem? Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui, que eu quero também fazer um destaque, pessoal, sobre outra coisa importante que nós temos aqui. Esse segmento OM, ele é o apótema, certo? Que é a distância do centro da figura até o ponto médio de um dos lados. Distância do centro da figura ao ponto médio de um dos lados. Tá aqui. Beleza? E a parte de cima, que é o segmento AO, que é o dobro, né? A parte verde é o dobro da parte vermelha, ela coincide com o raio da circunferência circunscrita.
Tudo bem? Isso vai ser importante depois para a gente relacionar um com o outro, beleza? Então vamos continuar no próximo slide. Temos que o segmento AO é o dobro do segmento OM, uma vez que O é o baricentro do triângulo ABC, conforme eu já falei, tá? Daí, bom, é claro que se eu somar o segmento AO com o segmento OM, dá o segmento OM, da altura toda, né? O apótema mais o raio dá a altura toda. Então, como esse AO é 2OM, então eu troco. Então vai ficar 2OM mais OM, beleza? Então 2OM mais OM é igual a AM. Só que 2OM mais OM dá quantos OMs? 3 OMs. Então 3 OMs é igual a AM. Então, passando o 3 para lá, né? Então eu vou ter que o segmento OM é 1/3 do segmento AM. Tudo bem? E como o segmento AO é o dobro, logo o segmento AO é 2/3 de AM. Tudo bem? No fundo, pessoal, o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer o seguinte. Tá aqui o ponto M. Tá aqui o ponto O. Aqui estava o raio. E aqui estava o apótema, certo? No fundo, pessoal, o segmento OM, que é este aqui, que é o apótema, ele é 1/3 de AM, que é a altura, ok? Logo, o apótema de um triângulo equilátero, ele equivale a 1/3 da sua altura, tá bom? Já que é 1/3 de AM e AM é a altura. Logo, o apótema de um triângulo equilátero é dado pela expressão 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Beleza? E o valor do raio, que é igual ao segmento AO, que é esse segmento aqui de cima, certo? É o dobro, é 2/3, né? Então, logo, o raio da circunferência, que é o segmento AO, ele vai ser 2/3 da altura. Portanto, ele vai ser 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Deixa eu dar uma limpada aqui no slide, que eu quero comentar uma coisa sobre essa expressão em roxo e essa expressão em verde, tá? Só um segundo. Bom, o que eu queria falar é o seguinte. Professor, pode colocar 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 como L raiz de 3 sobre 6? E aqui, professor, pode cortar o 2 com 2 e deixar L raiz de 3 sobre 3? Claro que pode, não tem nenhum problema, tá? Matematicamente está correto. Mas, porém, senão, contudo, aliás, eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Por quê? É mais fácil você lembrar da relação do apótema quando você olha para o triângulo e pensa assim, bom, esse cara é 1/3 da altura. E a altura eu já sei calcular, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, é mais fácil você gravar 1/3 da altura do que gravar L raiz de 3 sobre 6. Analogamente, é mais fácil você gravar que o raio é 2/3 da altura do que você gravar que o raio é L raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, eu aconselho a vocês a deixarem assim, tá bom? Então, apaga aqui o L raiz de 3 sobre 3, apaga o L raiz de 3 sobre 6. Então, eu aconselho a vocês escreverem assim, tá bom? Apótema, 1/3 da altura. Raio, 2/3 da altura. E acabou. Claro, a única coisa que vocês têm que saber de cor e salteado é que a altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Isso aí vocês têm que saber. Bom, agora vamos falar do apótema de um quadrado. Sendo R o raio da circunferência circunscrita, L o lado e AP o apótema do quadrado inscrito, temos... Bom, aqui, pessoal, o grande segredo é você relacionar a diagonal do quadrado AC, que é o diâmetro do círculo, certo? R e R, com o lado do quadrado, tudo bem? Então, a diagonal AC
é a diagonal do quadrado e diâmetro da circunferência, tá? Assim, pessoal, 2Rs é a diagonal, tá? Como que é calculada a diagonal de um quadrado, tá? Vamos só lembrar. A diagonal de um quadrado de lado L é dado por L raiz de 2, tudo bem? Porque no fundo é só você aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então chama aqui de D, aqui é L, usa o teorema de Pitágoras, extrai a raiz quadrada, então você vai ter que a diagonal é L raiz de 2, tudo bem? Logo, 2Rs é igual a L raiz de 2, tudo bem? 2Rs, que é o diâmetro do círculo, que é a diagonal do quadrado, é igual a L raiz de 2. Logo, se eu passar aqui o 2 para lá dividindo, né, nós teremos que o raio é igual a L raiz de 2 sobre 2. É claro que aqui eu também posso passar, por exemplo, a raiz de 2 dividindo, né? Em vez de escrever o raio em função do lado, eu escrevo o lado em função do raio. Então, eu teria 2R sobre raiz de 2, que é igual a L. Aí você teria que racionalizar, tá bom, pessoal? Daria raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, né? Aí o 2 ia cortar, portanto, você teria que o lado é igual a R raiz de 2. Também funciona, tá bom, pessoal? Não tem nenhum problema, tá? Tanto faz se você vai escrever essa expressão ou essa, porque elas são equivalentes. Tudo bem? Beleza? Agora, o apótema do quadrado, né? Então vamos falar agora do apótema do quadrado. O apótema do quadrado, ele é o caso mais simples, tá? Então, se vocês repararem aqui, o apótema, que é esse segmento aqui, ó, ele é a metade do lado do quadrado, certo? Só lembrando, né, pessoal, que a apótema é a distância aqui do centro, né, até o ponto médio de um dos lados, ok? Então, o apótema aqui, como o O é o centro da circunferência, então, daqui até aqui é metade do lado, certo? Então, o apótema do quadrado é bem facinho de calcular. Hexágono, gente. Seja R o raio da circunferência circunscrita, L o lado e AP o apótema do hexágono regular inscrito. Então nós temos aqui o hexágono, né, e o raio, e o R é o raio da circunferência que está circunscrita ao hexágono. Tudo bem? Pessoal, lembra que um hexágono ele é formado por 6 triângulos que são equiláteros, certo? Beleza? Um hexágono regular. Se você ligar os vértices ao centro, você vai ter 6 triângulos congruentes e esses 6 triângulos são equiláteros, tudo bem? Logo, pessoal, como esse pedaço aqui e esse pedaço aqui mede R e os três lados são congruentes, então quer dizer que todos os lados do hexágono, que eu estou passando aqui pelo contorno preto, eles têm que ser igual a este contorno vermelho, certo? Que é o raio. Então, portanto, o raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do hexágono. Beleza? Tranquilo? Então, aqui também mede R. O lado do hexágono mede R. Tudo bem? Epa! Bom, agora deixa eu apagar aqui o meu R feio e apagar também essas marcações, porque eu quero falar do apótema. Só um segundo. Bom, o apótema, pessoal, é esse segmento aqui em verde, certo? Que está marcadinho aqui. Bom, esse cara aqui é o nosso apótema. Beleza? Pessoal, note que o apótema de um hexágono, ele vai coincidir com a altura desses triângulos equiláteros que a gente pode formar no hexágono, certo? Então, todos esses segmentos aqui em verde, que eu acabei de traçar, eles são apótemas. E são também a altura desses triângulos equiláteros. Logo, o apótema
de um triângulo equilátero, o apótema de um hexágono, perdão, é igual à altura de um desses triângulos equiláteros. Então, a relação que me dá a altura de um triângulo equilátero, só lembrando, é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, veja quantas vezes a gente usou essa relação, né, pessoal? De L raiz de 3 sobre 2, que é a altura de um triângulo equilátero. Então, isso usa bastante. Então, é importante vocês terem essa expressão na cabeça. Ok? Então, o apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui para a gente fechar o módulo, vamos falar de áreas de figuras regulares. Sendo L a medida de um polígono regular de n lados, cujo apótema mede AP, sobre cada lado podemos construir um triângulo de base L e altura AP. Tá? Aqui é AP, tá bom? De apótema. Eu esqueci de colocar o P aqui. Ok? Então, veja. Tem aqui um polígono e eu vou ligar os vértices desse polígono até o centro. Parecido com o que eu fiz no começo da videoaula. Lembra que a gente demonstrou também que a área de um polígono é circunscritível? A ideia é bem parecida. Então, em cada um deles, você consegue formar um triângulo de base L e altura igual ao apótema. Tudo bem? Ok. Então, a área desse polígono regular de n lados é a soma da área desses triângulos. O a n A1, O A1 A2, O A2 A3, O A3 A4 e assim por diante. Beleza? Então, note, pessoal, que de fato, né, a área do polígono é a soma das áreas daqueles triângulos que eu expliquei no slide anterior. Bom, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, certo? A base é L e a altura é o apótema em todos os triângulos, tudo bem? Então, aqui, que nem a gente fez no caso do polígono circunscritível, a gente colocou o raio em evidência ali, né? Naquele caso. Aqui a gente consegue colocar o apótema em evidência, ok? Então, colocando o apótema em evidência, quem vai sobrar aqui? L, mais L, mais L, mais L, N vezes, né? Então, no fundo, isso aqui vai dar N vezes L, ok? Que é L mais L mais L, N vezes. Só que L mais L mais L mais L, N vezes é a soma de todos os lados, ok? A soma de todos os lados é o perímetro. Quando eu divido por 2, eu tenho o semiperímetro. Portanto, a área de qualquer figura regular é dada pelo produto do seu semiperímetro pelo seu respectivo apótema. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula aí, que aí já vai ser na próxima sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem, saúde.